Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ayla Prata e é uma honra estar aqui conversando, compartilhando um pouco da minha formação com vocês, tá? O que precisar, se tiver dúvida, pode me chamar lá no direct ou então deixa aqui nos comentários. Será um prazer ter, essa interação com vocês. Assista até o final, porque esse pedacinho do turismo que ganhou o meu coração, tenho certeza que pode aí agregar muito na sua formação ou até mesmo por curiosidade, tá bom? Então vamos nos apresentar. O meu nome é Ayla Prata, tá? Hoje eu tenho 29 anos, sou turismóloga, cientista humana, guia de turismo, mas especialista em hotelaria hospitalar e gestão de facilities. Eu digo que alinhar o turismo com a saúde, com a área hospitalar, é algo que causa curiosidade para quem escuta. E às vezes até assusta um pouco. Mas como assim? Você fez turismo e trabalha dentro de um hospital ou então está ligada, à área hospitalar, à área clínica, à área médica? Como pode isso? Essa é a nossa primeira curiosidade que eu já vou responder. Mas vamos conversar como isso surgiu na minha vida, tá? Como isso fez parte da construção da profissional Ayla. Eu entrei na faculdade em 2014 e aqui na cidade de Juiz de Fora, um grande hospital, aplica a forma de gerir, a forma de gestão da hotelaria convencional, a hotelaria clássica, dentro da hotelaria hospitalar, tá? Então, ofereceram um estágio nessa área, assim que eu entrei na faculdade. Eu falei, vamos lá, vamos descobrir o que seria, essa hotelaria hospitalar, trabalhar dentro de um hospital, fazer turismo, mas ter um registro de profissional da saúde, o que seria isso? E lá fui eu. Quando eu cheguei no hospital, que eu me deparei com aquele ambiente onde o hospital não tinha, entre aspas, a cara de hospital, porque a entrada era como se fosse uma recepção de hotel, havia um piano, havia programações, para se chegar ao quarto, existia alguém, no caso, que esse era o meu papel, de encaminhar aqueles pacientes de saúde ou clientes de saúde até o quarto, que ele iria ficar ali fazendo o tratamento e explicar todos os procedimentos, seja de almoço, seja de ir ao banheiro, como que funciona, como seria a logística dele, aquele tempo que ele estaria, internado / hospedado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu caí dentro dessa área e me apaixonei. Me apaixonei pelo sentido de que a minha profissão, o meu papel dentro de uma área hospitalar, não era somente encaminhar esse paciente até o leito, até o quarto, mas era de ouvir, era de entender que a hospitalidade, o dar, receber e retribuir, fazia muito sentido para aquele paciente que às vezes estava fragilizado e que uma pequena atitude, às vezes uma palavra de conforto, às vezes você atender aquele paciente de forma diferenciada, fazia diferença para a vida dele e auxiliava, contribuía para a recuperação. Engraçado que foi nesse momento que eu percebi que existia uma dualidade entre eu trabalhar com o cliente, o meu cliente que quer viajar, o meu turista que está ali tirando férias, que trabalhou o ano inteiro e que vai viajar, e que tudo que eu fizer, tudo que eu entregar vai para o descanso, e muitas vezes a gente contribui para a felicidade, do descanso e da felicidade. Porém, esse passageiro que viaja, ele ainda nota alguns detalhes que, poxa, por que você não fez isso? Por que não colocou aquilo no meu pacote? E aí eu olho para o outro lado
de que às vezes eu consegui que aquele paciente receba uma visita, às vezes de um grupo de teatro, uma música, né? O trabalho com os cães, uma pequena atitude muda o dia daquela pessoa. Então eu comecei a perceber a dualidade da felicidade, a dualidade da hospitalidade. E aí eu comecei a me encantar, né? A trabalhar o encantamento, o servir. O servir no turismo daquele passageiro, né? Isso, logicamente, o fenômeno turístico é muito maior do que isso, porém estou focando no ato de viajar, tá? Então eu comecei a perceber que as minhas ações, a construção e o planejamento de uma viagem me dava retorno. Sim, muito, porque é muito interessante você ver uma pessoa que trabalhou um ano inteiro e descansar e voltar, nossa, que hotel bacana, que praia interessante, mas para mim fazia mais sentido eu ver um paciente que às vezes entrou triste, né, precisando de um acolhimento, precisando de algo a mais, e a gente conseguir, a gente entender, a gente visualizar e trabalhar para que ele possa receber aquele carinho, mesmo aquele serviço, mesmo estando em um leito, tá? Então, como que eu posso entender esse fenômeno, né? Essa parte do fenômeno turístico? Eu posso entendê-lo como eu pegar a forma de gerir, o planejamento de gestão de uma hotelaria clássica convencional e aplicar dentro da área hospitalar, aonde eu tiro a cara do hospital, tá? E passo a algo mais convidativo, algo mais prazeroso em um momento triste. Então, ela me ganhou. E qual foi, assim, o que eu posso contar para vocês? Uma história foi que me marcou. Foi quando eu entrei no banheiro, tá? E, infelizmente, aquela família que estava ali no banheiro havia recebido notícia do óbito. E eu entrei no banheiro e eu vi aquela família, eu olhei para elas assim e uma delas veio e me abraçou. Eu não precisava falar nada. Eu não tinha a capacidade de falar nada. Porém, naquele momento, aquela família, aquela pessoa só precisava de um abraço. Ela só precisava de alguém externo. Então, olha como a nossa profissão, o nosso ser profissional é muito mais do que aplicar técnicas e se doar, servir. Então, esse foi um ponto-chave de saber, poxa, eu vou fazer. Mas até então, eu ainda estava na construção da faculdade, né? Ainda estava... eu estava no primeiro período, tinha acabado de entrar, estava entendendo ainda como aplicar, o que era gestão no turismo, gestão turística, entender os paradigmas e muito mais, né? Que vocês que são turismólogos sabem. Eu comecei a pesquisar. Até que eu fui fazer um intercâmbio em Portugal, na Universidade de Évora, e um professor meu me perguntou como que funciona, né? Qual a área que te chama atenção? Até então a gente estava vendo o processo de mestrado lá. Qual a área que te chama atenção? Eu falei, poxa, tem me chamado desde muito tempo, desde que eu entrei na faculdade, a área hospitalar. Aí ele me falou muito bem, né? Da troca que estava havendo entre Portugal e Brasil a respeito dessa hotelaria hospitalar. Falei, é isso, eu retornei do intercâmbio e como é uma área nova, aspas, é uma área nova, eu falei, eu preciso conhecer um lugar de referência. E foi aí que eu encontrei o Instituto de Pesquisa Israelita Albert Einstein, aonde me acolheram, né? Fiz a minha inscrição na pós-graduação. O professor doutor Marcelo Boeger é a referência de hotelaria hospitalar nível Brasil e mundo afora. Tenho muito a agradecer, né? Ele que contribuiu para a minha formação, entre outros demais professores, porque o sistema de ensino do Einstein é muito detalhista, né? O foco no cliente, o foco principal no atendimento, na hospitalidade,
faz com que você entenda a gestão mais humanitária, mais focado no cliente de saúde. Então, para mim foi uma honra, né, participar desse programa de pós-graduação. E aí, ou seja, existem outros programas de pós-graduação em hotelaria hospitalar? Sim. Porém, eu quis ir, né, naqueles que iriam me dar um retorno maior em questão de experiência, porque o Einstein, né, foi o primeiro hospital, né, a nível Brasil a implementar toda a parte de hotelaria hospitalar e gestão de facilities. Então, para mim foi assim a ponto de escolha. Fiz a pós, né, graças a Deus, abri o meu grupo. Hoje eu sou consultora, não somente na área hospitalar, mas na parte de hotelaria, meu grupo Prata, onde a gente trabalha consultoria, treinamento e agenciamento. Fazemos aí pelo Brasil afora. Com relação a salário, se a gente pegar uma base, né, de um gestor de hotelaria, supervisor, coordenador de hotelaria hospitalar, a gente bate em alguns locais, em média, 4.200 a 8.400 e por aí vai. Existem hospitais, né, de rede e de renome que pagam a mais. Então, é uma área crescente, tá? É uma área crescente, não é ainda uma área, tem mudado, uma área tão vislumbrada pelos turismólogos ou os hoteleiros, porém, hoje tem mudado, tá? Hoje a procura está mais alta devido à percepção dos próprios hospitais, da necessidade desse hoteleiro e dessa gestão, aonde não somente, né, auxilia no tratamento, mas também questão de investimento, faturamento. Isso infere para o próprio hospital, tá? Então, é uma área curiosa? Sim, mas acredite, é uma área que vai dar retorno demais para vocês. Bom, no mais é isso. Espero ter contribuído, né, para vocês um pouquinho aí da minha vivência. Qualquer coisa me manda no direct, bota aqui nos comentários e vamos juntos, tá bom? Um grande abraço.